welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, a mais uma English Class. Estamos agora na nossa segunda aula, aula 2.1. E esta sim, juntamente com a terceira aula, vai trazer aquilo que eu havia comentado com vocês lá na aula 1.1. Falei que a gente ia ver o quê? Basicamente nas nossas aulas de primeiro ano, da Unit 1, onde eu estou comandando, o que vai acontecer? Nós vamos ver muito sobre os tempos verbais dos tempos perfeitos. Que de perfeito, nem todos têm muita coisa de perfeito, não. Sobretudo sobre o assunto de hoje, que eu vou estender para a aula 3 também. Afinal de contas, esse assunto em uma aula só não é necessário, não, aliás. Não é possível, porque são vários assuntos neste tempo verbal. Vamos falar hoje sobre ele, o temido, mais temido tempo verbal da língua inglesa, o Present Perfect. Presente perfeito. Bem, presta bastante atenção, porque se você prestar atenção, se você realmente olhar bem com olhos de quem quer aprender, você aprende. Só que é assim, uma coisa é você vir aqui comigo nessa aula e depois você simplesmente esquecer de não procurar mais, de não colocar na sua vida, aí você esquece mesmo. Então tem que praticar. Vamos começar? Olha aqui, tela aqui atrás de mim. Let's get started, let's begin. Pode deixar eu aparecer também, diretor. Por enquanto, ainda estarei aqui na frente. Olha só, esse é o título da nossa aula, Have you ever? Que é justamente uma pergunta muito utilizada no presente perfeito, Have you ever? E aqui, como não tem a continuação da pergunta, então não tem exatamente o verbo da ação exatamente aqui. Então aqui seria você alguma vez já, ou você já alguma vez na vida, o quê? Aí faltou o verbo, porque na verdade é só um títulozinho para ilustrar. Então, present perfect, vamos ver sobre verbos regulares e irregulares, porque neste tempo verbal você tem também os dois tipos de verbos. Os regulares e irregulares. Vamos ver que estão no particípio passado, que é a última filinha lá dos verbos em inglês, é a última fila, você tem os verbos no presente, os verbos no passado e os verbos no particípio passado. Uso da forma verbal do presente perfeito, present perfect. Vamos ver frequency words, adverbs of time e diferença entre been e gone, que são dos verbos que podem fazer e dar uma confusão, mas é super fácil, super easy de aprender. Vamos começar? Temos aí uma pergunta para você. Olha só. Have you ever heard about the game called Never Have I Ever? Esse é um jogo muito famoso entre as pessoas, jovens, adolescentes, até entre adultos, né? Do eu nunca. Quem nunca brincou? Acredito que todo mundo já tenha brincado. Ou seja, let me show you guys how it works. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Eu faço essa pergunta aqui, ó. Aliás, eu faço a pergunta aqui não. Eu jogo uma frase qualquer com essa estrutura de never have I ever, que é uma estrutura para essa questão aqui, não é exatamente a gente vai falar dessa forma usando o presente perfeito. Então, never have I ever eaten Jamaican food. Eu nunca comi comida jamaicana. Ou never have I ever crashed a car. Eu nunca bati um carro. Never have I ever been to Maranhão. Eu nunca estive no Maranhão. E aí a brincadeira, não sei se vocês lembram, a gente fala eu nunca alguma coisa, e aí o que vai acontecer depois disso depende da sua faixa etária, depende de muita coisa como você vai brincar essa brincadeira, né? Então, tanto crianças quanto adultos brincam e cada um tem suas variações. E no inglês, essa brincadeira do eu nunca é o never have I ever. É para falar de experiências. Então, tudo que tem a ver com experiência, a gente vai desembocar no present perfect. E por quê? Vamos aprender? Olha só. As estruturas utilizadas nas frases do jogo estão no present perfect. E um dos usos deste tempo verbal, a gente vai falar de vários usos desse tempo verbal. E o primeiro é sobre esse aqui. É justamente para falar de life experiences, ou seja, experiências de vida. Experiências que você teve em sua vida, independentemente de quando elas ocorreram, o foco é sempre na experiência. Então, preste atenção que é a primeira dica importantíssima sobre esse tempo verbal. O tempo aqui não é importante. Quando aconteceu, deixou de acontecer, whatever, tanto faz. O foco aqui sempre será na ação. Sempre será, aqui no caso,
na experiência que você já teve na sua vida. Para isso, você tem que estar vivo, claro, né? Porque o present perfect, ele faz uma bela ponte entre o passado e o presente. Você tem ali, ó, uma ponte muito forte com este tempo verbal. E detalhe, você não tem um tempo verbal no português para chamar de seu, fazendo essa ponte com present perfect. Você não tem. Você vai acontecer muito de você falar assim, pera lá, esse tempo verbal tá parecendo muito passado simples. Porque na hora de traduzir, eu traduzo como se fosse passado, teacher. Sim. Esse tempo verbal está parecendo muito presente simples. Porque na hora de traduzir, eu também traduzo como se eu estivesse falando no presente. Sim. E aí que mora a confusão nesse tempo verbal. Mas, tendo dito essas coisas para vocês, vamos começar esse momento de falar de experiências de vida utilizando o present perfect. Olha só. Frequentemente as palavras ever e never são utilizadas. O ever, a tradução dele aqui vai ser já ou alguma vez na vida. Não faz. Você já fez isso? Você alguma vez na vida já fez isso? Ou você alguma vez? Tanto faz. O never, claramente, você sabe que o never é nunca. Então, ele vai ser utilizado em frases negativas sem usar o not. Porque se eu falo nunca, eu quero dizer que de uma forma negativa, já que nunca foi feito aquilo. Então vamos lá na tela para a gente ver melhor sobre isso. Let's go. Olha só. Ever, já, barra, slash, alguma vez na vida. E o never, como eu falei, nunca. Teve um acidente aqui, mas aí a gente pega o bichinho e cai no chão. Usando a palavra never, o que acontece? Você naturalmente já faz uma negação, como eu falei para vocês. Porém, indica chances de determinada experiência poder ser feita. Afinal, experiências irão existir até deixarmos de existir. Foi o que eu falei lá no slide. A gente tem que estar vivo. No momento que a gente está vivo, a gente está tendo experiências o tempo inteiro. Let's go! Olha aí, ó. Bora aprender como fazer. Eu tô hoje numa dificuldade de colocar uma linha reta aqui, ó, que tá difícil. Bora aprender como fazer frases utilizando o present perfect para falar de lifetime experiences, que são experiências de vida, e também other situations, outras situações. Olha só, perguntas com o present perfect. Notaram que você tem aí na frente, porque você que é aluno da mediação, você sabe muito bem que você aprendeu comigo com toda certeza absoluta que para fazer perguntas em inglês, quando são perguntas de sim ou não, que nós chamamos de yes or no questions, sempre o verbo vem na frente para fazer pergunta. Pode ser o verbo to be, que ele é um verbo que ele vai ser autossuficiente. Pode ser um verbo auxiliar, que naturalmente, por ser auxiliar, ele vai para frente. Agora, se são perguntas com respostas elaboradas, que você usa pronomes interrogativos, aí você sabe que o pronome interrogativo vem na frente do verbo. Neste caso, nós estamos falando de perguntas de sim ou não, yes or no questions. E desta vez, quem vem na frente são esses dois amiguinhos aqui, que você naturalmente já conhece, porque você aprendeu eles como o verbo ter, para falar de posse no inglês. I have a car. Eu tenho um carro. She has a beautiful hair. Ela tem um cabelo bonito. Então, ter no sentido de existência, a gente aprendeu que no inglês a gente vai usar have para perdão. Primeira pessoa do singular e todas as pessoas do plural, além da segunda pessoa do singular, que é o you, e naturalmente também do plural, porque é o mesmo sujeito. E o has, que vai ficar com a terceira pessoa do singular, mas somente é usado em frases afirmativas. Nas frases negativas e interrogativas, você volta a usar o have para todo mundo. Isso você aprendeu lá no presente simples, no passado simples, quando a gente aprendeu esse verbo que naturalmente foi passado. Agora, a gente vai entender que no present perfect, ele vem como verbo auxiliar. Nem sempre você traduz ele. Existem 3 tipos de traduções do presente perfeito para o português. Você pode traduzir para a ideia de passado, de past. Você pode traduzir para a ideia de presente, present. E você pode traduzir ao pé da letra. O pé da letra. Que é nessa hora aí
nessa hora aí, galera, que você vai traduzir esse ter aqui. Como assim? Porque o verbo que acompanha esse tempo verbal, como aqui, esse aqui é o verbo da ação, esse é o verbo da ação, nesse caso, nesses dois casos, são verbos regulares. São verbos no particípio passado. E o particípio passado, gente, é aquele verbo que no português a gente termina com ado, edo, ido. Falado, entendido. Vem aqui para mim. Comido. Temos também os irregulares no português. Se você vai falar fazido, não, você vai falar feito. Você vai falar de outras formas, porque tem outros verbos irregulares também no português. Então, são esses verbos. Então, quando a gente fala assim, essas estruturas a gente não tá usando muito ultimamente, né? Eu tenho aprendido muito ultimamente, eu tenho falado com ela, eu tenho feito isso, eu tenho dito isso. É aí que eu diria que é o presente perfeito na sua forma mais pura, que é onde você traduz ao pé da letra. Mas nem sempre você vai traduzir ao pé da letra, porque às vezes não é necessário. Então, nessa pergunta que você tem aqui, ó, have you ever witnessed a car accident? Eu tenho uma pergunta usando o presente perfeito para perguntar se você já viu um acidente de carro. Quando eu uso esse já ele está onde? Está aqui, ó, no ever. Ele precisa vir aqui na minha frase para ter esse já. E você perceba que a posição dele é bem aqui, ó, ever, entre o sujeito, you, entre o verbo principal, que é esse aqui, o verbo witness, que está aí como passado witnessed. Por isso que tem esse ed no final, porque ele é um verbo regular. E a gente aprendeu que os verbos regulares, para deixar ele no passado, esse assunto lá de presente simples, passado simples, para deixar no passado, tem que acrescentar no final deles o de, ed ou ied, dependendo do verbo. Tem as regrinhas aí da qual não vai dar tempo de passar aqui, não tem como. Agora, existem os verbos irregulares, que a gente vai ver, acredito que ainda nessa aula, e os irregulares, assim como no passado simples, você precisa ter contato com esses verbos para poder saber como é que ele fica no passado. Caso contrário, não tem como você saber. É impossível. Então, nesses verbos, eles são chamados de o quê? Verbos no particípio passado, que em inglês chamamos de past participle. Muito bem? Então, have you ever witnessed a car accident? Você já presenciou, já viu, já olhou um acidente de carro? E é uma pergunta que ela requer uma resposta de sim, eu já vi, não, eu não vi, não, eu ainda não vi, porque pode ser que você veja um dia. E aí nós chamamos isso de short answers, que são as respostas curtas, tem muito no inglês. Você já aprendeu lá no presente simples, no passado simples, no futuro, isso não é novidade para você. Só que agora você vai aprender usando o present perfect. Bora voltar lá para a tela? Let's go! Olha só, para responder isso, temos uma opção na afirmativa, que é você usar yes, que é o sim, vírgula, para fins de escrita, essa vírgula tem que vir, aí sujeito mais o auxiliar do present perfect, que vai depender do sujeito que você for utilizar. Se a pergunta é feita para você, então a resposta, você vai responder, né? Então vai ser yes, I have. Ou seja, sim, eu vi. Você não vai traduzir, ó, eita, pô, tá... Pô, gente, mas tá demais. Yes, I have. Não. Sim, eu tenho. Não, não tem nada a ver com ter aqui. Esquece esse ter não vai ser traduzido, não tem nada a ver com isso. É como se você estivesse falando sim, eu já vi, porque a pergunta é sobre ver. Então, você não usa o verbo aqui, esse verbo aqui, ele não vem para o short answer, mas você traduz como se fosse, né, você estivesse comentando sobre esse verbo. Aqui na segunda e na terceira e na quarta, você tem a negativa. Tem 3 formas de falar na negativa. Quais são as formas? No, I haven't, que é usando, obviamente, o auxiliar, devido ao pronome pessoal. Not, ele contraído, porque isso aí nada mais é que o have mais o not juntos na contração. Na terceira situação, você tem no, I've never. O que é isso, I've never? O que aconteceu aqui? Bem, esse I've é muito utilizado. Muito. A mesma coisa que esse haven't aqui. Todos estão contraídos. Muito informal, bastante utilizado. Esse I've é a mesma coisa que I have. Mesma coisa. Só que está contraído aí, tá? Super informal. E quando eu coloco never, eu não preciso colocar o not, porque eu já estou dando a ideia de negação. Não, eu nunca. E quando eu coloco no, not yet, o que é isso? É o no, que é o não,
Esse not não é esse não de no, esse not é um advérbio de negação. Então, sim, eu preciso usar ele depois de no. E o yet é uma palavrinha que a gente vai utilizar muito no inglês, sobretudo no present perfect, porque ele vai significar esse ainda. Vamos ainda destrichar sobre ele mais tarde. No, not yet, não ainda, ou seja, querendo dizer que você pode sim ainda ver um dia, apesar de não ser uma experiência legal. Então, na interrogativa você percebe, have vem primeiro que é o auxiliar, ou has, um dos dois, que são esses dois. Sujeito. Logo em seguida, claro que aqui tem o ever, porque eu quis dizer já alguma vez. Mas, se caso eu não faça uma pergunta sobre experiência de vida, ele não venha, não tem problema, porque logo depois do sujeito vem sempre o meu verbo principal, que sempre estará no particípio passado. Aqui é regular, então é fácil só colocar aquele D e ED no final do verbo. E o resto da minha frase. Como se trata de experiência de vidas, eu coloquei o ever porque dá esse negócio de já alguma vez na vida. Na minha segunda pergunta, has she ever learned to play a musical instrument? Ela já, ou alguma vez na vida, aprendeu a tocar um instrumento musical? E aí, aqui nas respostas, segue o mesmo ritmo desse aqui. Só que como agora eu estou perguntando sobre uma terceira pessoa para uma segunda pessoa, eu vou ter que responder envolvendo a terceira pessoa, porque a pergunta não é sobre mim. Então, yes, she has. Sim, ela já aprendeu. Então, agora eu não vou usar o have, sim, o has, porque eu estou usando she. Ou no, she hasn't, que é a mesma coisa que haven't, só que aqui eu uso has. E o not está aqui. Ou no, she's never, que é a mesma coisa que aqui, só que aqui o she está contraído com has. Cuidado, esse x aqui, que a gente fala x, pode ser tanto she is no singular, quanto she has no presente perfeito. Perdão, aqui pode ser tanto com o verbo to be no presente simples e aqui presente perfeito. Ambos fazem contração igual. Claro que tem como definir qual é qual, porque quando você usa esse é bem diferente de quando você usa esse. Ou então, no, not yet, que é essa minha mesma resposta aqui, ou seja, não, ainda não. E é isso. Vai funcionar para todas as outras perguntas que eu for fazer, inclusive essa terceira aqui, que é a mesma coisa. Vamos lá. Have you ever met a famous person? Famous person. Você já conheceu uma pessoa famosa? Você alguma vez na vida conheceu uma pessoa famosa? Então temos o have, sujeito, o ever, que não é fixo somente quando eu quero falar dessa ideia de alguma vez na vida. Já temos o met. Agora sim temos um verbo irregular. Met é um verbo irregular que vem do verbo to meet, que é o verbo conhecer e encontrar. Então ele muda. Ele muda bastante. Não é uma regra, eu tirei o E para deixar só um E. Não. Ele muda tanto na escrita, quanto muda também, muitas das vezes, obviamente, não vai mudar, porque é outra palavra, na pronúncia. Então, meet, presente, e também está no infinitivo, e met, passado, que é um passado irregular no particípio passado. Muito bem? Have you ever met a famous person? Yes, I have. Ou, no, I haven't, na negação. No, I've never. No, not yet. Mesma forma lá do outro. E aqui, has he ever been to a foreign country? Ou seja, ele já foi para um país estrangeiro? Has he ever been to a foreign country? Yes, he has. No, he hasn't. No, he's never. Ou no, not yet. Mesma coisa, só não vou falar tudo de novo, porque tudo que está aqui foi a mesma coisa que eu falei nesse outro slide. Não será necessário repetir. E aqui outro verbo que está no particípio passado também. E esse verbo, meus queridos, nada mais é que o famoso verbo to be. No presente, ele é am, is, are. No passado é was, were. No futuro é will be. E no particípio passado, ele fica been. E ele posso também falar ele de duas formas. Eu posso falar ele como been ou como been. Tanto faz, tem duas formas de falar. Você que escolhe, beleza? Aí muda só um pouquinho, né? Been, been, mas é nuances do inglês britânico e do inglês norte-americano.
Olha só, present perfect structure, estrutura de presente perfeito. Simple present, do verbo to have, ou seja, o presente simples do verbo to have, você vai utilizar o have ou has. Vai ser preciso utilizar eles em todas as frases. Aprendemos lá no simple present, aprendemos lá no past simple ou simple past, que os auxiliares só vêm nas frases negativas e interrogativas, mas aqui não vai existir isso. Aqui você vai usar o auxiliar nas frases afirmativas, negativas e interrogativas as well, também não tem essa questão. Tudo bem? E aí, logo depois do sujeito, né, e do verbo to have e has, que é fixo na frase, dependendo do pronome pessoal, você vai usar um ou outro, vem o verbo no participio passado. E aí, esse participio passado, ele pode ser um verbo regular, um regular verb, que você sabe que vai acrescentar a partícula de, ed ou ied ao fim do verbo, tanto faz. Dance, dançar, passado, danced, só acrescentei o D porque já termina com E. Learn, que é o verbo aprender, learned, tive que acrescentar o ED porque não termina com E. E try, que é o verbo tentar, que é o verbo experimentar. Eu vou fazer aquela questão da regra de verbos que terminam com o Y precedido de consoante. Eu tiro o Y, drop the letter Y, e no lugar do Y acrescento o I para poder acrescentei, oh meu Deus, é inglês, português, eu tô fazendo neologismos aqui demais. E aí eu acrescento o ED, aí fica tried, tá? Isso aí a gente já aprendeu lá no primeiro ano. Agora, os regular verbs, os verbos irregulares, eles possuem formas próprias, não tem como você saber, você só vai saber se você estiver com ele lá no seu rostinho, vendo ele lá, bem de pertinho. O do, por exemplo, que é o verbo fazer, no presente é do, no passado é did, e no participio passado é done, viu? Fazer, fiz, feito, né? Aí tu tá vendo aí que tem essa nuance. Então, do é done, bring é o verbo trazer, no participio passado vai ficar brought, perdão. Verbo see, o verbo ver, no participio passado vai ficar seen. O verbo give, que é dar, no participio passado, aqui tá errado. Aqui tá como se fosse passado, perdão. No participio passado vai ficar given. Por que tá errado? Porque esse gave é passado. E essa palavra existe. Ela existe. Só que é passado, de passado simples. Aqui given é participio passado. É como se fosse eu dou, eu dei, eu tenho dado. Tá entendendo? Seria assim. But é um interessante, porque o verbo colocar, but, ele permanece but também no participio passado, assim como no passado também. Existem os verbos no passado, no participio passado, que eles mantêm a mesma forma, tá? Eles são iguais tanto no passado, vem aqui para mim, Rapidex. Pode vir aqui para mim, diretor. Eles podem ficar tanto no passado e no participio passado a mesma coisa. Existe. E tem os verbos que você pode usar tanto ele com ed, tanto ele como verbo regular, tanto ele como verbo irregular. Isso vai depender. Não tem como destrinchar todos os verbos aqui para vocês, mas tem como vocês saberem que tem essas nuances sim. Então, falando aqui de verbos, regular e irregular verbs, vamos agora para falar da forma afirmativa, que eu meio que já falei para vocês como é que é a estrutura. Já passou metade da aula, ainda temos bastante informação. Vamos lá. Affirmative form. Como é que faz? Sujeito. Have, has, que é fixo. Ou have ou has. Não vai usar os dois juntos, não. Verbo no participio passado, que você vai precisar falar da ação no presente perfeito. Essa é a forma afirmativa. Negative form. Forma negativa. Como é que vai ser? Sujeito. Plus, mais. Have, have, que é fixo, ou have ou has, não vai usar os dois não. Mais o not, plus o not, que é o advérbio de negação, do lado do have, do has, você pode também contrair, ficando haven't ou hasn't. E verbo no participio passado, que pode ser um regular ou irregular, não sabemos. E detalhe, aqui o verbo vem na sua forma do participio passado, tanto em frases afirmativas, negativas e interrogativas, não importa.
Lá no presente simples, lá no passado simples, essas mudanças de verbo só aconteciam em frases afirmativas. Aqui não vai existir isso. Assim como a presença de auxiliar só acontecia nas frases interrogativas e negativas. Aqui também não vai acontecer isso. Vai ser todo mundo igual. Beleza? E interrogative form, que vai ser o quê? Have, has lá na frente para fazer uma pergunta, caso seja yes or no question. Agora, se for uma pergunta de algo mais elaborado, usando um pronome interrogativo, aí o pronome interrogativo passa lá para frente do verbo auxiliar, beleza? Logo depois o sujeito, o subject, o personal pronoun, e o verbo no participo passado, que é a ação, obviamente, você está falando do presente perfeito. Vamos para a nossa segunda situação que utilizamos o presente perfeito. Não parou por aí, falamos de experiências de vida, ok? E agora vamos falar também sobre uma outra situação que o present perfect utilizado. Acontecimentos do passado que ainda são verdadeiros, que é a questão da ponte entre o passado e o presente. Então, o present perfect também é usado na descrição de ações que começaram lá no passado, mas tem uma conexão com o presente. Olha aí. O foco é sempre na ação e não quando ocorreu, gente. Sempre. O problema aqui não é quando ocorreu, não importa. Claro que em momentos você vai falar, mas nunca tempos determinados, sempre tempos indeterminados. Então, olha só. Bora lá para a tela para a gente ver melhor essas frases? Let's go! Olha aí. They have studied a lot for the exams. Eles estudaram bastante. Estudaram bastante para as provas. Ou eles tinham estudado bastante para a prova. Também dá para traduzir o pé da letra aqui, que ficou bacana. Eles tinham estudado bastante para a prova, tá ok. Roberto e Gabriela haven't lived at the same place. Roberto e Gabriela não moram na mesma cidade. Tá vendo que já foi, ó. Eles não estudaram para a prova, não moram na mesma cidade, aí foi do passado ou de participo passado, alguém foi presente. É uma loucura. Have you lived in Porto Velho all your life? Você mora em Porto Velho a sua vida toda? E aí? Tá vendo como é estranho? Porque você, na hora que... Se eu fizer essa frase para você no português e falar assim, traduz para o inglês, tu vai querer colocar presente simples, tu vai querer colocar passado simples. Certeza, hein? Mas aí tu vai errar. Tu vai errar. Por que tu vai errar? Veja bem. Present perfect. Não, tá, agora é porque aqui eu pensei que tinha uma continuação, mas não tem não. Não tem uma continuação. Porque olha só, como eu disse aqui, ações que começaram no passado, mas tem uma conexão presente. Então, eles estudaram lá atrás, né? E a prova foi, né, em algum momento lá no passado, pode ser tantos minutos atrás, não importa, um dia, não importa, mas, ó, para as provas que ainda vão vir. Roberto e Gabriela, tem essa questão de quê? De morarem no mesmo, que eles moram no mesmo local, eles não moram no mesmo local. E é aqui sobre alguém morar a vida toda em Porto Velho. Então, aqui nessa última aqui, interessante você ver o seguinte: alguém, em algum momento, veio para Porto Velho e continua morando. Então, essa ação começou lá no passado e ela ainda é verdade até agora no presente. Tá aí a conexão com o passado e o presente. Já aqui nessa situação, a gente vai ver a diferença do to be, do been, do gone, não. Do been, do gone ainda não. Daqui a pouco. Então, olha só. Present perfect to be / been, porque é esse aqui que você vai utilizar, que é o participo passado do verbo to be. O que ele fala aqui? Have you ever been? Você já esteve? Foi? Ah, é agora mesmo. Você já esteve / foi. Quando eu uso, é a mesma coisa de falar sobre experiência de vida, porque eu estou usando o ever aqui. Se eu falar have you been, também não tem problema. Quando eu uso o ever, é já alguma vez. Usamos a pergunta have you ever been para saber se alguém, em alguma determinada situação, ela já foi em algum lugar ou esteve envolvida em alguma situação. Já foi ou já esteve em algum lugar ou situação. Olha essa pergunta. What is the most amazing place you have ever been to? Qual é o lugar mais incrível que você já esteve? The most amazing place I have been to is... Então, aqui eu tenho uma pergunta onde eu tenho o pronome interrogativo, é o local aqui, né? O lugar mais incrível. E a pergunta aqui com a estrutura de
present perfect you have ever been to? The most amazing place é a minha resposta, o lugar mais incrível, que eu já estive, I have been to is, ou seja, que eu fui, para é, esse to vai ser esse para, e aí eu vou responder, né, os lugares, porque poderia ser qualquer um. I've been to, eu já estive. I haven't been to, eu nunca estive, ou eu nunca fui, enfim. Aí eu posso falar qualquer lugar que estiver na minha cabeça. Se um lugar mais bonito que você foi, vamos supor, foi Rondônia, I've been to Rondônia, ou I've been to Rio de Janeiro, ou I've been to Ceará, e assim por diante, qualquer lugar que você pode colocar aqui. Isso é o meu verbo been, que ele é muito utilizado no present perfect com essa ideia de esteve e foi. E olha só, se a resposta for afirmativa, podemos informar a quantidade de vezes que já estivemos em um determinado lugar ou situação. E para isso, usamos as frequency words. As frequency words são muito importantes para falar disso. Afinal de contas, são as palavras de frequência. Então, usamos o present perfect para indicar ações repetidas. Porque aí, com as frequency words, você fez mais de uma vez, 2, 3, 4, várias vezes, algumas vezes. E aí são ações que são repeated actions, ações repetidas. Ou seja, para falar sobre quantas vezes algo aconteceu, gente, sem especificar exatamente quando. Aqui o tempo nunca é importante, como eu já tinha dito. Essas ações, elas ocorreram em um período de tempo não definido, jamais definido, que vai do passado até o presente. Do passado até o presente. E olha só. I've been to Peru many times. To Peru many times. Isso aqui é uma frequency word. Eu estive no Peru muitas vezes. I've been in love several times. Isso aqui é uma situation. Eu estive apaixonada muitas vezes. Algumas vezes. She has been to the mall center. Ela esteve no shopping once, uma vez, twice, 2 vezes. E aí, a partir do 3, você vai usar um número cardinal seguido da palavra times, que significa vezes. Então, she has been to the mall center 3 times, 3 vezes. She has been to the mall center 4 times, 4 vezes. Então, essas são as frequency words em verde. Estrutura aqui com o presente perfeito. Eu estive apaixonada, ela esteve no shopping, e aqui são as vezes que eu tive. Todas são bem acompanhadas da palavra times, não todas, mas muitas delas, exceto once, twice, aqui nesses meus exemplos. Olha só, na minha pergunta, have you ever watched Friends? Você já assistiu Friends, que é uma série dos anos 90 até o início dos anos 2000? Ou seja, eu quero saber se você já teve essa experiência de assistir Friends. Aí você vai usar aquelas perguntas, a resposta de short answers que a gente viu. Você pode dizer yes, I have, que é o clássico, ou você pode dizer yes, I have already. Sim, eu já assisti. Esse already a gente vai ver daqui a pouco que significa já também. Além de ever, mas usado de forma diferente. Has she found your keys? Ele achou as suas chaves? Porque I'm lost, eu estou perdido. As keys, né? As chaves estão perdidas. No, he hasn't. Não, ele não achou. Não que esse hasn't significa achar, mas você sabe, lá no início da aula eu expliquei por que eu uso short answers. No, he hasn't yet. Aqui para dizer não, ele ainda não achou. E esse yet a gente viu também lá no início do short answers. E esse aqui vai significar ainda. Vamos entender sobre esse already que a gente falou ainda agora. O already é já, muito utilizado no present perfect. Usado em frases afirmativas e interrogativas. I have already done my homework. Eu já terminei, eu já fiz minha atividade de aula. E o done é o feito aqui. Então, é muito estranho traduzir ao pé da letra. Eu tenho já feito minha atividade de casa. Então, nesse caso, eu já fiz minha atividade de casa com essa ideia de passado. Você vai querer colocar o passado simples aí, mas cuidado. Não vou destrinchar muito isso nessa aula, apesar de a gente estar acabando o tempo. Eu vou ficar um pouquinho mais de tempo nessa aula, tá, gente? Vai passar um pouquinho. Porque nós temos a aula 2 de Present Perfect, que eu vou trazer mais situações sobre o Present Perfect e vou fazer... Ai, aqui ficou tortinho.
E vou falar sobre essa questão de passado e presente perfeito de serem confundidos. Não vou falar nessa aula, vou falar na aula 3. Então, pera lá, não esquenta que isso vai ser comentado. Already, já. Não é de alguma vez na vida, é já de já. E olha a posição dele, ele vem aqui, ó, entre o have e o verbo principal, nas frases afirmativas. E nas frases interrogativas, olha a posição dele. Você pode usar tanto aqui entre o sujeito e o verbo principal, quanto lá no final. Have you already packed your suitcase? Você já fez suas malas? Have you packed your suitcase already? Aqui existe uma nuance de significados, não de tradução, porque a tradução é já. Mas quando você coloca lá no final, é como se você estivesse demonstrando surpresa em relação à situação. Tipo, nossa, você já fez suas malas? É meio que uma surpresa, assim, sabe? Quando ele vem entre o sujeito e o verbo principal, não demonstra surpresa. Não demonstra. Agora, quando ele coloca o already lá no final, você faz até entonação. Have you packed your suitcase already? Already? Ah, essa surpresa de já ter acontecido alguma coisa. E o yet, que a gente viu? O yet ele vai significar ainda, porém também significa já. Ele significa as duas coisas. Já também, assim como o already, assim como o ever e o yet. Também, 3 palavras para significar já. No português a gente só tem um já, né, para tudo. No inglês temos 3 tipos de já e ainda o yet com uma outra tradução que é ainda. Então, o ainda ele é usado em frases negativas. Perceba que aqui no already é afirmativas e interrogativas, não negativas, tá? O yet, como ainda, é usado em frases negativas. Veja bem, I haven't watched that movie yet. Tanto é que no short answers a gente viu ele lá, no, not yet, em frases negativas. Não, ainda não. I haven't watched that movie yet. Ou seja, eu ainda não assisti esse filme. Ou aquele filme. Como já, ele vai ser usado em frases interrogativas. Have you watched that new movie yet? E ele vem lá no fim da frase. Lá no fim da frase, assim como o already, que pode vir no meio da frase ou aqui no final, mas no final dando aquela entonação que eu te falei de surpresa. Yet, frases negativas, vem lá no final. Em frases com significado de já, vem lá no final, também usado em frases interrogativas e negativas. Have you watched that new movie yet? Você já assistiu aquele filme? E aí, olha só, pra gente finalizar a nossa aula, agora sim chegou a parte do been e do gone. Porque eu pensei que fosse até lá naquela hora, mas lá naquela hora eu estava realmente apresentando o verbo been para vocês, que vocês já tinham ouvido falar no início, porque o been é o verbo to be no participo passado. E ele vai significar sobre o quê? Esteve ou dizer que você foi para algum lugar, né? Ou seja, você esteve numa situação ou você foi para algum lugar. E aí, existe uma confusão muito grande com o verbo gone, que nada mais é que o participo passado do verbo go. O go é irregular, é go, went e gone. Ou seja, go, went, gone. Presente, passado, futuro. Futuro não, pessoal. Participo passado, que futuro? Então, olha só. Temos aqui uma situação que é o seguinte. Você reparou que nós usamos o participo been e não o gone para falar das frequency words? Let's see why. Ou seja, lá nas frequency words, lá, bem aqui, ó, onde eu usava, eu falava sempre o been, ou seja, que o been é essa questão de dizer o quê? De dizer o quê? Que se você já esteve ou já foi, esteve numa situação, esteve num lugar ou já foi para algum lugar. Been, que a gente aprendeu que é o verbo ser e estar, e do nada ele tá como essa tradução aqui de quê? De foi. O esteve, tudo bem, né? Porque vem de ser e estar, ou está, esteve, ok. Mas e o de ir? Foi. É meio estranho. Foi, né? Não ir, foi. E não o gone, que é o verbo ir. E por que é usado assim? Let's see why. Have gone to é diferente de have been to. Have gone to, que é a estrutura de presente perfeito, o have mais o participo passado do verbo go e o to, que é essa estrutura que vem depois, para falar de algum local. E o have been to, ou de uma situação, que é o have mais o verbo to be no participo passado e a estrutura to.
diferença é o seguinte, usamos o have gone to para indicar que alguém foi a algum lugar, mas ainda não voltou. Então, a pessoa foi, saiu daqui, foi para um lugar, mas ela não retornou. E pode nem retornar, porque ela pode ter ido morar para um lugar diferente. Então, olha só. I have gone to the lecture. Eu fui à palestra. Eu fui, mas eu ainda não voltei. Então, eu vou voltar porque sou uma palestra, né? Tenho que voltar para casa. Minha casa não é na palestra, eu vou ter que voltar uma hora. Aí, nesse caso, I have gone. Eu fui. She has gone. Ela foi. Já o have been to, nós usamos ele para indicar que alguém foi a algum lugar e não está mais lá. Ou seja, retornou. I have been to Porto Velho. Eu estive em Porto Velho. Eu fui em Porto Velho. I have gone to the lecture. Eu fui à questão lá da palestra. Mas eu ainda continuo lá. Já que é porque eu fui, mas voltei. Existe essa diferença. No português eu uso a mesma palavra, mas no inglês eu uso gone para isso e o been para outra situação. Que eu fui, mas voltei. Let's practice bem rapidinho. Olha aí, qual é a opção correta nessa situação aqui? Present Perfect, bora lá. She, então, não vai ser nem have. Não vai ser is, pelo amor de Deus. Não vai ser have. Então, só sobra a opção ser e a. Então, she has, porque a gente vai usar o has na terceira pessoa do singular, correto. E never, ou seja, ela nunca alguma coisa. Eu preciso do verbo no participo passado. Na letra A, meu verbo não está no participo passado, ele está na sua forma base. Somente na letra C que está no participo passado. Então, gente, óbvio, letra C, resposta correta. She has never tried sushi before. Ela nunca experimentou sushi antes. Falando de uma experiência de vida de alguém. E aqui, he, alguma coisa, seen the ocean. Então, já tenho o meu verbo no participo passado aqui, que é o verbo to see, o verbo ver. E aqui eu tenho o he. Não posso usar haven't, porque eu não uso have com he. Não vou usar doesn't, porque eu não estou falando de presente simples. Não didn't, que eu não estou falando de passado simples. E não not sozinho. Eu preciso da estrutura do meu verbo auxiliar, do present perfect, que no caso aqui vai ser hasn't. He hasn't seen the ocean. Ele não viu o oceano. Para finalizar, na letra C, he has. Aí alguma coisa, traveled aboard. Tá muito fácil, porque aqui eu só tô o quê? Usando o meu verbo no participo passado já tá aqui, irregular. Meu auxiliar tá aqui. O que eu quero que você coloque é uma daquelas palavras que a gente aprendeu. Então, he has traveled abroad. O quê? Essa frase está correta se fosse uma afirmativa, mas eu acho que ele não quer uma afirmativa. Eu não vou usar yesterday, porque yesterday é um tempo específico. Sozinho assim eu não vou usar, sem nenhuma palavrinha antes. Não vou usar o last week sozinho assim no present perfect, porque é um tempo determinado, eu não posso usar. Nem o ago também, sozinho eu não posso usar. O when não tem nada a ver ser usado aqui. Por que eu vou usar o when? He has when. Então, obviamente, só sobra o never, que é uma forma de negar sem usar o not. Então, he has never traveled aboard. Eu também poderia negar usando o clássico not. Também estaria correto. He has not ou he hasn't. Ele não viajou para o exterior. Ele nunca viajou para o exterior, porque aqui eu estou dizendo usando nunca como resposta. E para finalizar, I have finished my homework. Eu terminei minha atividade de casa. Aí eu tenho aqui agora as palavras yesterday, last week, already, ago e when. E você sabe muito bem que eu quero dizer o quê? Eu já terminei a minha atividade. I have finished my homework already. É claro que eu vou falar already. Não vou falar nada de tempos determinados, que isso aqui eu uso mais no passado, ou acompanhado de outra palavrinha que a gente vai aprender só na aula 3. Também que não, e o when não tem nada a ver. E sim o already que a gente estava vendo sobre ele, que pode também ser usado lá no fim de frases. E é isso, pessoal. Fiquei para vocês as nossas referências. Ui! Ai, eu cansei, gente. É uma aula cheia de informação. Eu tenho informação para dedéu. E ainda tem a aula 3 com mais informações sobre esse tempo verbal. So, see you next class. Bye, bye.